Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Marcelo, professor do canal Plantão Química. E hoje nós vamos juntos resolver uma questão de ciências da natureza do Enem de 2023, beleza? Bom, antes de tudo, não esquece, like no vídeo para mais pessoas acharem esse conteúdo, que é muito importante. Não se esquece de se inscrever no canal para você receber mais conteúdos maravilhosos como esse. Bora para a questão. A nossa questão é de número 119 da prova amarela do Enem 2023. E temos como tema gases, que é parte da física. Vamos lá? O manual de um automóvel alerta sobre dados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios à temperatura ambiente. Um motorista desatento a essa informação realizou uma longa viagem sobre asfalto quente e, em seguida, verificou a pressão P1 no interior dos pneus. Não era a recomendada pelo fabricante. Ok? Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T. Durante o resfriamento, não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, né, T, são representados pelo gráfico. Então, ó, a gente vai ver P e T aqui, né? Então, como é que vai funcionar esse gráfico? Então, aí ele quer que você identifique, certo? Gente, é muito importante lembrar, quando a gente fala de gases ideais, nós temos uma equação universal dos gases ideais, que é a equação de Clapeyron. Não sei se você lembra disso, tá? Clapeyron. Espero que você escreva assim. Clapeyron, se estiver errado, me perdoa aí do fundo do seu caixão, tá bom? Mas a equação diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols de gás, né, o número de partículas do gás, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura, tá? Importante notar, esse número de partículas aqui ele está em mol, e esse volume, e essa temperatura aqui está em Kelvin. Tirando isso, você aplica os valores, você resolve. Só que nossa questão justamente não tem valores. Então a gente tem que pensar fora da caixinha um pouco. Eu quero descobrir como é que vai se comportar a pressão. Não é isso? A variável que eu quero acompanhar ao longo do gráfico não é a pressão? Então vou pensar o seguinte, a minha pressão ela vai ser igual a N vezes R vezes T, tudo isso dividido pelo volume. Ele falou lá no nosso problema que não sai gás de dentro do pneu. E o volume do pneu é constante. O R já é uma constante. Então eu posso pensar que isso aqui é como se fosse uma equação do primeiro grau. Como assim uma equação do primeiro grau? Isso aqui seria como se eu tivesse uma constante, que é uma série de constantes multiplicadas, vezes a temperatura em Kelvin. Ou seja, eu posso fazer uma relação direta entre a temperatura e a pressão multiplicado por uma constante. Beleza? Ah, que constante é essa? Constante do pneu. Porque depende aí do volume de partículas que tem, do número de partículas que tem no pneu, depende do volume do pneu, e só o R que é universal. Então não é uma constante que vai aparecer em todos os problemas. Isso aqui é um problema só do pneu. Mas aí como é que a gente resolve então? É só pensar. Se a temperatura fosse 0 Kelvin, que é uma temperatura hipotética, como é que seria a pressão? Ah, seria zero. For subindo, vai subindo também. Então você tem que pensar que quando a temperatura aumenta, a pressão ela aumenta e vice-versa. No nosso problema, o motorista ele fez uma viagem sobre, né, o asfalto quente. Então a nossa temperatura zero ela é maior do que a temperatura ambiente. E aí, conforme vai voltando, né, vamos lembrar, tem que lembrar que T0, que é a temperatura inicial, ela é maior, enquanto que a temperatura ambiente do nosso problema, ela é a menorzinha. Então a gente tem que ir no gráfico achar T0 maior e T menor, todos já estão assim, e aí a gente tem que ver então que a pressão no T0 tem que ser grande, ok? Então a pressão T0, quando está em T0 é grande, a pressão em T0 aqui está menor, então aqui está errado. A pressão aqui não mudou, fez um gráfico meio doido, como se mudasse a pressão, depois a temperatura, não é isso que está acontecendo. Também não.
como se a pressão não mudasse. E aqui ele está dando uma curva estranha, que não faz sentido com a nossa equação. Então, a resposta para a nossa pergunta vai ser, portanto, a letra E de escola. Beleza? Bom, é isso aí, pessoal. Se você ficou com alguma dúvida, use os comentários, né, para eu poder te ajudar, ou vem para o meu grupo no Telegram. Lá a gente também sempre interage, conversa sobre o material. Eu sempre mando o PDF dos materiais que eu estou resolvendo para ajudar vocês a estudarem e mandarem cada vez mais. Beleza? Então é isso aí. Nos vemos em breve. Até logo e bons estudos.